Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai aprender como operar no mercado futuros na Binance. Então, antes de tudo, saiba que o dinheiro que você vai investir no mercado futuro alavancado, tenha em mente que você pode perder todo o seu dinheiro, tá certo? Sempre pense dessa forma que você vai ter menos problemas. Muito bem, opere com responsabilidade, tá certo? Monte sua carteira de forma racional, destine para as criptomoedas aquele percentual mínimo, tá certo? E tenha outros investimentos para que você fique mais seguro e não perca o seu patrimônio. Então, antes de mais nada, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, que aí você vai ajudar o canal a chegar em mais pessoas. Então, aqui na tela inicial da Binance, tá certo? Perceba que a gente tem aqui em ativos as opções visão geral, spot e fundos, tá? Então é aqui que a gente vai operar em futuros. Por que não apareceu essa configuração? Porque você tem que configurar seu aplicativo da Binance para outra linguagem que não seja português Brasil, tá bom? Que não seja português brasileiro. Então, para isso, nós vamos aqui em início, tá? Vem aqui nos três pontinhos aqui em cima e vem aqui nessa engrenagem aqui à direita. Muito bem. Veja que eu tenho agora idioma. Então, tá português Brasil, nós vamos colocar o que? Português Portugal, tá? Se você for fluente em inglês, vai para inglês, mas vamos aqui para Portugal. Muito bem. Uma vez em Portugal, nós voltamos aqui, tá? Voltamos para a tela inicial e vamos em ativos. E olha que legal, aparece para a gente agora a opção futuros, o chamado mercado futuros. Então, basicamente, o mercado futuros permite que você opere alavancado, tá certo? Quando você compra uma criptomoeda normal, visando obter lucro com a valorização dela, o que acontece? Se ela aumentar 2%, você teve um lucro de 2%. Se ela diminuir 2%, você vai ter um prejuízo de 2%. No alavancado, ele permite que você multiplique essa valoração. Se eu opero alavancado, eu vou utilizar um fator. 1x, 2x, 3x, 5x, 10x e às vezes 100x, tá? É claro, 2x vai multiplicar a valoração em duas vezes, ou seja, aumentou 2%, na verdade não é 2%, é 4%. Se aumentou 10%, na verdade não é 10%, vai ser 20%. Se eu vou operar em 5x, eu multiplico essa porcentagem por 5. Perfeito, gente? Então, entendido e dado o recado, vamos lá. Hoje a gente vai operar uma criptomoeda chamada AIXBT. Temos aqui no mercado futuros e vem em mercados. E a gente vai chamar aqui, vem em mercados, a gente vai chamar aqui a criptomoeda AIXBT, tá, gente? O AIXBT, ou AIXBT, é um agente de inteligência de mercado. O que ele faz? Funciona como um terminal de inteligência em tempo real. Basicamente, ele monitora redes sociais, X Twitter, dados on-chain e notícias para detectar narrativas emergentes e gerar sinais de trading. Então vamos lá. Vamos investir aqui em XBT porque ele está em tendência de alta, tá? Então vamos mudar o gráfico aqui para 4 horas e veja que ele está em tendência de alta. Se a gente for mais profundamente, vou clicar aqui em mais, tá? E vamos aqui para o semanal. Olha que legal. Então ele está 0.0268 e veja que aqui eu vou reduzir aqui, eu vou expandir aqui para ver mais dados históricos. Olha que legal. Veja que ele tem um topo histórico de 0,99 dólares, centavos de dólares, ou seja, quase $1. Se ele bater topo histórico, se ele romper o topo histórico, então tem um potencial de mais de 3.000%, aproximadamente 3.407%, ou seja, mais de 30x. Ou seja, ele tem capacidade de se valorizar mais de 30 vezes. É claro, ele pode não valorizar ou pode até perder essa tendência de alta. Uma vez entendido aqui o nosso racional, nós vamos voltar aqui para ativos, tá? Ver aqui em futuros novamente. Preciso transferir dinheiro da conta, da carteira à vista, né? Do mercado spot para o mercado futuros. Então, ver aqui em transferir. Então, já tenho aqui a opção carteira à vista para futuros, tá certo? Então, venho aqui, ó, a moeda USDT. Então, eu tenho 8,97 dólares. Vou transferir o máximo, tá? Cliquei aqui em máximo e vou confirmar a transferência. Pronto, no mercado futuros agora eu tenho 9,25 dólares.
Uma vez realizada a transferência e colocamos dinheiro na conta de futuros, vamos agora prosseguir com a operação, tá? Então aqui na nossa tela de ativos, perceba que a gente tem um resumo aqui dos montantes que a gente tem nas referidas contas, tá? Então na conta de futuros eu tenho 9,25. Então eu venho aqui embaixo, vejo que eu tenho aqui futuros, eu vou clicar aqui em futuros aqui embaixo da tela. Perceba que eu tenho aqui a tela de operação no mercado de futuros. Então é importante conhecer alguns conceitos, tá? Se você não sabe. Então aqui eu tenho uma alavancagem, eu vou clicar aqui no 5x, tá? E eu posso ter aí vários fatores de multiplicação, tá certo? É muito bonito ter aqui o 150x e o 90x, mas você não pode ir sem um estudo, sem uma previsão lógica, sair colocando alta alavancagem que você pode ter um grande prejuízo, tá certo, gente? Uma outra coisa é a utilização de margem, tá? Veja que aqui aparece cruzada, tá? Então o ideal é usar isolado, tá? Então aqui não está aparecendo para mim a opção de operar com a margem isolada, e basicamente com a margem cruzada ele vai, além do dinheiro que você colocou, ele vai utilizar outros valores que você tiver na carteira de futuros, tá certo? Quando você coloca isolado, ele só vai usar aquele valor que você colocou, perfeito? Então agora é hora de escolher a criptomoeda. Nós vamos investir aqui na criptomoeda AIXBT. Ficou aqui, ó, na moeda BTC aqui, e eu vou digitar aqui AIXBT. AIXBT. Tá aqui ela. Então, para se operar alavancado, você precisa ter três coisas em mente, certo? Saber se você vai operar em comprado ou vendido, tá certo? Em comprado ou vendido, para saber se você vai operar em long ou short, tá certo? Long é quando você está apostando na alta. Short é quando você opera apostando na baixa, perfeito? Muito bem, então você precisa definir também os alvos, tá? Então nós vamos alavancar, nós vamos operar aqui, vamos colocar aqui um 3x, tá certo? Que isso vai determinar, né, o ponto de liquidação, que é justamente se chegar ao valor da liquidação, é onde você sai da operação e perde todo o seu dinheiro. Então aqui eu escolhi 3x, eu vou confirmar, muito bem. E aqui, veja que eu tenho as opções comprar e vender. Comprar significa longar, olha aqui. Vender significa shortar, né, que aparece curto. Então, outra coisa que você tem é se compra a mercado ou a limite, tá? A mercado você vai comprar no preço atual. A limite, tá? Clicar aqui em mercado, na setinha, ó, e coloca o limite. O limite você vai colocar um valor que você quer comprar quando ele atingir aquele valor, é claro, um valor mais baixo. Então você vai comprar mais barato. Então você bota um valor aí, por exemplo, 24, 0.024. Quando ele descer para 0.024, ele ativa a ordem. Porém, nós vamos comprar aqui a mercado mesmo, certo? Então deixo a mercado e coloco o montante. Venho aqui na reguinha, ó, e escolho todo o capital, que é 9,25 dólares. Perceba que o que você está usando não é 9,25, né? Na verdade deu 27,56. Por quê? Os 9,25 é multiplicado pelo fator de alavancagem que dá 3. Que dá 3, né? 3 vezes 9,25 vai dar 27. Então você está operando, na verdade, com 27 dólares. O que está acontecendo? A corretora está te emprestando esses 18 e pouco. Então eu vou clicar aqui em comprar, tá? Ele dá um resumo do que está acontecendo, o valor 27, preço de referência, transação, tá bom? E uma coisa importante, o preço de liquidação estimado. Então, se o preço que está em 0.02637, está variando aqui, chegar em 0.01786, você vai ser liquidado. Ou seja, você vai perder todo o seu dinheiro, tá bom, gente? E a sua perda vai corresponder a menos 32,27%. Tá bom, pessoal? Então tem todo um conceito, tá certo? Então vamos aqui em confirmar. Sucesso. Muito bem. Então veja que ele aparece aqui em posições, tá? Já está dando lucro. Já deu 0,11%. E ele vai ficar para lá e para cá, tá certo? Positivo, negativo. Uma vez que eu comprei, eu tenho que definir, eu tenho que saber qual a hora que eu vou sair. Tá certo, gente? Qual a hora que eu vou sair? Qual o lucro que eu quero obter? Tá bom? Então, para isso, nós temos que definir uma coisa chamada alvos. Qual vai ser nosso alvo? Então, aqui você vem no gráfico, dá uma olhada aqui nos tempos maiores, está em 4 horas, vou colocar aqui em diário. Olha que interessante, eu vou diminuir aqui o zoom. Então,
Se ele está subindo, significa que ele vai buscar esses níveis de resistência aqui, ó. Eu tenho esse nível aqui, ó, próximo aqui, ó, 28, tá bom? Tenho aqui, ó, 32, tá? Então eu posso colocar os alvos, tá, próximos aqui. Quando ele chegar a esses valores, ele dispara e vende para a gente nesses valores. Como é que a gente faz isso? Vou voltar aqui, eu clico aqui em fechar. E o importante aqui é que você tem que pôr a limite. Veja que aqui eu tenho mercado, vou clicar aqui em mercado e ele tem limite. Cliquei em limite, tá? Então alvo 1 a gente coloca metade do valor. Podia colocar vários alvos, tá? Mas eu vou deixar aqui. O alvo 1 que a gente disse vai ser o quê? 0.029. Tá? Próximo, ok. Olha que legal, a gente vai ter um lucro aqui de 1,40. Tá bom? Isso aí vai depender do montante que você tem da alavancagem. Então eu coloco aqui, confirmar. Confirmar. Muito bem. Quando eu cliquei nesse alvo, quando eu coloquei o alvo, veja que aparece aqui ordens abertas. Estava 0, agora está 1. Vou clicar aqui, ó. Então aqui eu tenho uma ordem, né? A limite, o preço dela vai ser o que de venda. A gente colocou 0.029. Então quando o ativo evoluir 0,2641, quando chegar em 0,029, ele vai executar a ordem. Se chegar e vai executar a ordem, você vai ter aquele lucro que a gente viu. Então vou voltar aqui para posições, tá certo? E agora a gente vai para o nosso segundo alvo. O segundo alvo vai ser 0.035. Então venho aqui em mercado, limite, o preço que eu quero aplicar, então 0,035. Quanto você vai vender? 50%. Olha o lucro, legal. Agora já dá 4,56 de lucro, tá bom? Muito bem. Venho aqui em confirmar, tá certo? Confirmar. Foi criada a ordem. Veja que agora eu tenho duas ordens, né? Uma a 0.029 e uma a 0.035. Muito bem. Voltei aqui para posições e uma coisa importante é, se o ativo começar a cair, perdeu aqui a média, vou clicar aqui no gráfico, se ele perder essa média de 0,03, então é sinal de que ele voltou a descer e é perigoso ele descer mais ainda quando perde essa EMA 200, tá? Então, o que você pode fazer? Você vai estar dormindo, não vai estar olhando o celular, o computador. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar uma coisa chamada stop loss, que ele vai fechar a tua operação se ocorrer esse valor, ou seja, se o preço cair, uma vez que você está em long, demasiadamente. Então, nosso stop loss vai estar aqui abaixo da EMA 200, vai ser no valor aqui de 0.0225, tá? 225. Então tá um valor aqui abaixo da EMA 200, tá? Vou voltar aqui e eu venho aqui, como é que eu ponho um stop loss? Eu venho aqui na opção TP/SL, tá? E iremos colocar aqui o preço de ativação. Então a gente vai colocar embaixo da EMA 200, tá certo? 0.0225. E estou disposto a perder os 4 dólares. Tá certo, pessoal? Se o preço recuar, mas se ele subir, a gente vai ganhar aqueles alvos que já foi falado antes. Então vou colocar aqui confirmar. Confirmar. E o stop loss já está configurado. Então eu venho aqui em ordens abertas e eu tenho minhas duas ordens que são os alvos, que está aqui em ordens normais e ordens não ativadas, tá? Que é o TPSL, ele aparece nessa seção em ordens não ativadas. Veja que está aqui o stop loss em 0.0225, tá certo, gente? Tá certo, gente? Então, voltando aqui para posições, tá? Veja que o ativo ele está descendo do valor, está perdendo valor e a operação está negativa. Então, depende de cada um. No início você vai estar querendo olhar direto, tá? Com o tempo você vai esquecendo, uma vez que você já aceitou e confia no racional que você aplicou, tá bom, gente? Como? Definir os alvos, se ele chegar a esse preço eu vou ter lucro, mas também definir o stop loss, aceitando perder determinado valor. Curte, comenta, compartilha. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.